muitas vezes as pessoas que não conhecem Deus de verdade, elas pensam em matemática humana, tentando entender o Senhor, o que é uma coisa que não faz sentido. Como que podem ser três se é um só? É um único Deus, e um único Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, então são três. Então a matemática está errada, a matemática não funciona, então essa revelação de Deus, ela não é verdadeira. E nada mais sem sentido uma pessoa querer entender realidades espirituais pensando com realidades naturais, pensando com a mente natural, pensando com o entendimento humano, o raciocínio humano, formatado e desenvolvido ao longo da sua vida e da minha vida, por homens, por pessoas humanas. Então nós estamos com um raciocínio totalmente longe do real raciocínio eterno, da revelação de Deus, da eternidade de Deus manifesta na nossa mente. Então pensa comigo, Deus é eterno, Deus Pai é eterno, sim ou não? O Espírito Santo de Deus é eterno, sim ou não? Jesus é eterno, sim ou não? Como você soma três eternidades, qual é o resultado que você tem? Uma única eternidade. Porque a eternidade você não pode medir como na matemática de coisas. Então o Deus eterno é a soma de eternidades. Ele revela a eternidade. Por que eu começo com essa ilustração? Porque, na verdade, muitas pessoas que conhecem a Jesus e conheceram a Jesus ao longo das suas vidas, elas se tornam religiosas e se tornam pessoas racionais. E por que eu posso falar isso? Porque eu era assim, por muitos anos da minha vida. E conhecer a palavra de Deus foi uma bênção na minha vida. Eu nasci, então, sou bisneto de pastor evangélico. Na minha casa, desde criança, tinham pessoas falando acerca do Evangelho, acerca da vida de igreja, falando de ministérios, falando de missionários, falando de Bíblias, de tradução de Bíblias, falando de eventos, falando de ministérios se estabelecendo no Brasil naquela época. Foi uma época de grande expansão ministerial. Muitos ministérios vieram para o Brasil, se estabeleceram no Brasil. Havia um crescimento em curso. E então, eu fui criado amando a palavra. É por isso que eu sempre trago a minha Bíblia de papel, que eu já falei para vocês, que vocês tomem cuidado, porque um dia vai ter um reset, vai mudar tudo que é digital, e você ter Bíblias de papel te protegem. Faça as suas anotações, marquem. Eu tenho a minha Bíblia de estudo, essa é a minha Bíblia profética, onde eu vou ler livremente o que Deus tem para falar ao meu coração. Então o fato é que eu fui ensinado a amar a Bíblia, a amar a palavra de Deus, mas eu fui criado no meio de um ambiente em que o poder do Espírito Santo não era ensinado da mesma maneira, porque eles criam com toda sinceridade de coração que o que nós vivemos, por exemplo, num culto como esse, é algo que tinha parado no tempo do início da igreja. Então as palavras de Deus é a verdade, a palavra é real. Conheciam a Jesus Cristo, receberam o poder de serem salvos, receberam o selo do Espírito Santo, garantidos na sua salvação eterna, mas tinham uma compreensão, eu tinha uma compreensão parcial da revelação do Senhor Deus para os nossos dias. E então, no início das minhas experiências com o Espírito Santo de Deus, eu conheci o outro lado da moeda do meio evangélico. De um lado, pessoas que conhecem profundamente as Escrituras, mas não conhecem o poder do Espírito Santo. E eu fui apresentado para uma dimensão que eu não sonhava conhecer. Eu conheci pessoas que conheciam tremendamente o poder do Espírito Santo, conheciam o poder manifesto do Espírito Santo em reuniões, e eles amavam as experiências, amavam a experiência com o poder, mas não conheciam nada da palavra de Deus, ou muito pouco, ou quase nada, e alguns chegavam a considerar religiosidade ler a Bíblia e estudar a Bíblia e conhecer a palavra de Deus, porque parecia incompatível experimentar o poder de Deus e querer estudar a Bíblia. Parecia algo que não fazia sentido. E eu entendo que essas duas dimensões, elas geram um pouco daquela figura que eu coloquei com vocês, de pessoas muito religiosas, de pessoas que amam o Senhor Jesus, mas de uma certa forma, em alguns aspectos, ainda estão buscando o Jesus morto, ainda estão buscando uma realidade que não tem a dimensão plena da vida, estão querendo remover pedras que não podem ser removidas e que só podem ser removidas porque Jesus que ressuscitou, Ele pode remover as pedras que paralisam,
parte do entendimento daquilo que o Senhor Jesus falou. O Senhor Jesus, ele passou os 3 anos do seu ministério falando: vou morrer e vou ressuscitar ao terceiro dia. Que coisa tremenda. Então os discípulos que viram ele pregar e acontecer coisas extraordinárias, que viram ele pregar e mortos ressuscitando, viram ele pregar pessoas sendo curadas, viram ele pregar e o poder de Deus se manifestava com ele, por meio da sua pregação, o poder do Espírito Santo se movia, mas eles também viram os grandes conhecedores, os melhores, os caras que sabiam a Torá de cor, os líderes religiosos que conheciam melhor a letra, conheciam melhor a palavra, chegavam diante dele e faziam perguntas em público para desqualificar Jesus, para pegar Jesus numa palavra errada, uma frase errada, algo fora de contexto. E então, diante desses, Jesus, que a própria palavra respondia na palavra e confrontava a sabedoria, desmontava a lógica, deixava-os expostos numa situação ridícula de não conhecerem realmente o que eles diziam conhecer ou o que até mesmo conheciam. Então, a letra mata, mas o Espírito vivifica. O poder do Espírito Santo de Deus é manifesto livremente, mas nunca vai contrariar a palavra de Deus. E nesse contexto, então, eu comecei a conhecer o movimento do Espírito Santo, comecei a experimentar aquela realidade que por anos eu pregava contra. Eu dizia que não era mais para esses dias, por quê? Porque eu tinha aprendido assim. Eu dizia que tinha cessado, por quê? Porque eu aprendi assim. E eu vivia na maior sinceridade daquela realidade, porque aquilo era tudo que eu tinha sido ensinado, e eu não tinha tido tanta curiosidade diante de alguns textos que não faziam sentido, explicar o que era aquilo. Por outro lado, eu via pessoas que conheciam o poder de Deus, mas não sabiam os nomes de personagens bíblicos, não conheciam textos, não conheciam doutrina, não conheciam fundamentos da palavra de Deus, e por esse motivo, às vezes algumas confusões entravam nesses lugares, porque a maneira de resolver confusão dentro da igreja é pela palavra, é pelo texto escrito, é pela revelação de Deus que nos dá a sua palavra para nos guiar, nos orientar e nos conduzir. Paulo revela em 2 Timóteo 3, 16 e 17, ele fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça, para que o homem de Deus e a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então a palavra de Deus, ela é poderosa para operar em nós entendimento. Não é errado ir para o Evangelho com entendimento. Nós somos renovados, nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o Senhor, Ele trabalha no nosso entendimento, trabalha na nossa inteligência, trabalha no nosso racional. Eu sempre digo na igreja que Deus te deu cabeça para pensar. Você não precisa sentar no banco da igreja e aceitar tudo que é falado como verdade. Você tem cabeça para pensar. Vai conferir na sua Bíblia se o que está sendo dito está escrito, porque o Senhor espera que você faça isso. Os bereanos eram um tipo de crente dos dias de Paulo, em que eles conferiam as Escrituras com aquilo que Paulo falava, e Paulo os elogiou, reconheceu, usou como um exemplo. Então, precisamos, quando temos experiências sobrenaturais, avaliar o que a palavra diz sobre elas. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos vendo um tempo como igreja em que o Senhor está trazendo um avivamento em nosso meio. Vocês têm percebido isso? Vocês têm percebido a mudança que o Senhor tem trazido? O Senhor tem levantado intercessores, o Senhor tem levantado adoradores, o Senhor tem movido nos nossos meios, o Senhor tem trazido experiências com o Espírito Santo. Então nós precisamos fazer o quê? Estudar o que a Bíblia diz, como eu fiz na quarta-feira, experimentar o poder de Deus, como creio que Ele fala nessa próxima quarta-feira, ou além disso, experimentar o poder de Deus, como você experimentou hoje na adoração. Se você não chegou desde os primeiros acordes, sinto muito, perdeu. O Senhor começou falando desde as primeiras canções, a primeira, a segunda, a terceira. Teve um movimento de Deus aqui, o Espírito Santo estava aqui e está aqui agora para me ajudar a pregar para vocês. Mas o Espírito Santo de Deus, ele fala, ele é real, porque o Espírito Santo é a manifestação de Deus nestes 2000 anos em que nós estamos vivendo. A Bíblia nos ensina que nos primeiros 4000 anos, eu vou repetir isso até todo mundo saber de cor, a história da humanidade não tem bilhões de anos, tem 6.000 anos, a Bíblia diz, e eu creio mais na Bíblia do que na vida dos cientistas,
Porque há 300 bilhões de anos não tinha ninguém lá que pudesse contar alguma coisa para nós. Mas eu tenho certeza que há 300 bilhões de anos Deus estava lá e não tinha ninguém naquele lugar, porque Deus ainda não tinha criado nada e nem ninguém na nossa realidade, no nosso sistema. Mas aí Deus vem e cria no centro do universo a Terra. No centro do universo está a Terra. E no centro do universo criou Deus os céus e a terra. Por que eu posso dizer que Ele criou os céus e a terra no centro do universo? Porque foi aqui que Ele colocou o homem criado à sua imagem e semelhança. E quando o homem e a mulher pecaram e saíram da presença de Deus, Jesus Cristo se esvaziou de ser quem Ele era e veio a este lugar e morreu na cruz para nos resgatar. O Filho unigênito de Deus veio aqui. Aqui é o centro do universo, não porque você ou eu sejamos o centro do universo, mas porque Jesus, o Cristo, andou aqui para buscar e salvar o que se havia perdido. Então, nos primeiros 4.000 anos da história da humanidade, a partir de Adão, quem fala o tempo todo é Deus Pai. Por 33 anos e meio, Jesus, o Filho, andou aqui reconhecido em figura humana. Ele subiu aos céus e deixou o Espírito Santo de Deus, que está aqui agora por 2.000 anos, é a era da igreja. Logo mais, Jesus vai voltar e vai estabelecer o seu reino de 1.000 anos, e Jesus estará presencialmente na terra, reinando a partir de Jerusalém, a partir da nova Jerusalém sobre Jerusalém, e todos nós vamos reinar com Ele, os que somos de Jesus Cristo, conforme aquilo que fizermos para Ele em termos de obras. Jesus vai nos dar autoridade junto com Ele, vamos reinar com Ele por esses 1.000 anos, em que o Senhor então encerra a história conhecida da humanidade, a história revelada da Bíblia, porque daí, acabando a história, continua a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo fala que a nossa esperança em Cristo se resume a essa vida. Somos os mais infelizes de todos os homens. Se o seu sonho é casar, comprar uma casa, comprar um carro, viajar, enriquecer, ter filhos e netos, está tudo bem, mas se for só isso, é pouco. Se a sua esperança é crescer, prosperar, fazer sucesso material e tudo mais, maravilha, é pouco. Tudo o que você pode ter aqui neste planeta, você não leva nada. Todo o dinheiro que você ganha aqui, você não leva nada. Mas a forma como você ganha o dinheiro e o que você faz com o dinheiro, é isso que você leva para a eternidade. A forma como você vive a sua vida é o que você leva para a eternidade. E se nós não fizermos isso em Deus, nós não temos o que fazer. Não há esperança para a eternidade. Se você não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não há esperança para a eternidade. A tua eternidade é separada de Deus para sempre, num lugar que a Bíblia chama de inferno, que é um lugar horroroso. E por que aquele lugar é horroroso? Porque é o lugar da ausência completa de Deus. Tudo que há em Deus é tremendo. A ausência de Deus é tudo que é o oposto do que Deus traz pela sua presença, pela sua realidade, pela sua existência. É um lugar insuportável, que as pessoas que rejeitam a Cristo vão estar lá pela eternidade, porque Deus criou o ser humano eterno. Muitas das revelações da palavra, a gente tem que ler o que está escrito, e precisamos que o Espírito Santo nos revele. Nós agora que somos de Cristo, então nascemos de novo, nossa realidade eterna é com Deus, mas se nós não fizermos nada para Deus na nossa vida cristã, se nós não servimos, se nós vivemos igual às pessoas do mundo, procuramos as mesmas coisas, queremos conquistar as mesmas coisas, queremos viver as mesmas realidades, queremos ser tão focados como eles são, na eternidade não teremos nada, embora salvos. Então o Senhor nos chama para arrecadar, amealhar, guardar, conquistar tesouros no céu. É para lá que nós vamos. A sua poupança eterna, aquela que você manda para lá, o que você tem aqui, vai ficar aqui e vai queimar. A Bíblia diz. Então essas realidades espirituais, elas precisam de palavra revelada, e de poder do Espírito Santo para fazer esta palavra fazer sentido no coração. Para alguns de vocês, o que eu estou falando, falam, pô, que absurdo, pastor, para de falar bobagem. Ali mais até. Mas essa é a realidade espiritual, porque está escrito. Aí as pessoas chegam para a Bíblia escrita e falam, essa é a frase mais ouvida em muitas igrejas acerca da pessoa. Lê a Bíblia, está escrito na Bíblia e fala, não é bem assim. É fantástico, né?
Tem pessoas querendo me dizer que o que está escrito não significa o que está escrito. E eu posso ter um monte de problemas, um monte de dificuldades, mas eu sei ler e escrever. Glória a Deus. Eu sei entender textos. E eu sei fazer análise de frases escritas. O que está escrito é verdade. Pode ser algo totalmente contrário à sua lógica. Pode confrontar a sua realidade, a sua existência hoje. Pode contrariar o que a tua família te falou, o que a tua vozinha bonitinha e fofinha te contou. Pode ser totalmente contrário àquilo que você creu até agora. Mas você precisa sujeitar o que você creu até agora à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. E talvez te ensinaram mentiras, não propositadamente, mas porque aprenderam mentiras. Porque desde que a humanidade saiu do Éden, tem um monte de mentiras dizendo que é verdade histórica, que é verdade científica, que é verdade qualquer que seja, e não é, porque a verdade é a palavra de Deus. A verdade humana é verdade quando ela está comparável e alinhada com a palavra de Deus. A verdade humana é mentira quando confrontada pela verdade da palavra de Deus. Só que para isso você precisa de fé. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. A fé ela só existe a partir da palavra de Deus segundo a Bíblia, porque fora a Bíblia não é fé, é crença. As pessoas até pegam a palavra fé para usar como se fosse realidade, se fosse fé, só que não é, porque é uma crença baseada em qualquer outra coisa que não é a palavra de Deus. Só existe fé na palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E o que é importante então, que eu quero trazer para vocês nesse tempo de igreja que nós estamos vivendo, porque esse é um fundamento desta igreja, esse é um fundamento deste ministério, é um fundamento edificado nos fundamentos dos apóstolos da igreja de Jesus. Jesus é o centro, Ele é o fundamento, Ele é a essência de tudo o que fazemos e vivemos, e Ele não só é o fundamento, como Ele é o cabeça, Ele é a cobertura, Ele é a proteção. Então Jesus, Ele é tudo na igreja, porque a igreja é a obra de Jesus, em nós, através de nós, para a glória de Deus Pai. Então Jesus, Ele é o fundamento, mas neste ministério, algumas coisas foram fundamento. Quando Fulvio e eu, antes de fazer a primeira reunião, estávamos orando, estávamos escrevendo, estávamos discernindo o que Deus tinha para nós, para começarmos algo novo, algo que não tinha forma, era como a terra, estava sem forma e vazia, mas o Espírito Santo de Deus pairava sobre nós, para nos dar alguma direção, para sabermos para onde ir. Então nós deixamos claro naquele começo que nós queríamos trabalhar da parte de Deus e queríamos cuidar de órfãos, de viúvas e de estrangeiros. E hoje nós vemos órfãos, vemos viúvas e vemos o David como um estrangeiro, inclusive aqui no nosso meio, fazendo parte do nosso cuidado, fazendo parte da realidade, porque isso é bíblico. Dizíamos que o reino é maior do que a igreja local. Nós não queríamos ficar tão apegados a placas de igreja para podermos trabalhar com outros ministérios livremente, porque nós somos cidadãos do reino, mas reunimos numa igreja local, então tem que ser ministério cristão alfa e ômega, tem que ter um endereço. Por quê? Para alguém saber quem nós somos, onde estamos, o que cremos e o que fazemos, mas nós somos trabalhadores do reino, nós servimos ao Senhor. Mas o que foi mais importante naquele momento para mim foi rever essas minhas questões denominacionais. E aí então, eu fui parar nesta passagem, que eu quero rapidamente compartilhar com vocês, é curta, isso aqui foi só para trazer vocês até esse lugar. Agora eu vou começar a pregar uma palavra bem curtinha. Em Mateus, capítulo 22, versículo 23 em diante. Jesus, Ele era constantemente visitado pelos fariseus e pelos saduceus, os religiosos da época, para confrontar, porque Jesus, que eles pensavam se era ou não o Messias, Ele não estava cumprindo de fato o que eles esperavam que Jesus viesse fazer. E então, os saduceus aproximaram-se dele, estou com a Almeida Revista e Atualizada, isso, R.A., boa. Então vou ler aqui com vocês, fica melhor. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição. Isso aqui é tremendo. Por quê? Porque os saduceus que não creem na ressurreição, chegam para Jesus e vão perguntar aspectos ligados à ressurreição. Sabe o que é isso? Uma coisa sem sentido. É a mesma coisa que alguém que não crê
que os dons do Espírito Santo são para hoje, perguntar para alguém que crê alguma coisa concernente à não existência dos dons do Espírito Santo. Você está entendendo isso? É que nem alguém que conhece o poder de Deus, mas não crê na palavra, querer perguntar alguma coisa da palavra que eles não creem e dizer que eles estão interessados em saber o que está sendo dito. Não faz sentido. Se a pessoa crê em alguma coisa, ou ela precisa continuar crendo no que ela está crendo, ou se ela está de má fé, como eles estavam, é fazer uma pergunta para desmistificar, ou para desacreditar o que está sendo vivido pelas pessoas que dizem viver o que creem. Vocês estão comigo? Então eles que não creem na ressurreição, perguntaram para Jesus. Pode virar. Mestre, Jesus é mestre. Queriam falar com Jesus, mestre, mas não estavam interessados no ensino dele. Se alguém morrer não tendo filho, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido, disse Moisés. Jesus mencionou, foi mencionado para Jesus. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou a sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Vou dizer para vocês uma coisa. Esse 7º irmão era um cara que era completamente fora do ar. Fala sério, já morreram 6. Ele vai casar com a mulher? Ele é o último da família? Eu queria casar, Deus me livre, vou arrumar outra mulher, né? Mas todos eles casaram. Talvez justamente porque eles eram religiosos e eles estavam obedecendo a lei que dizia que o irmão tinha que suscitar descendência para o primogênito. Então eles fizeram certo. Foram morrer pelo que criam. Não sei, fica a dúvida, não estou afirmando. Mas depois de todos eles, morreu também a mulher, acabou a história. Olha a pergunta dos caras. Portanto, na ressurreição, alô, os caras não creem em ressurreição. Eles não creem em espíritos, anjos. Eles não creem na alma eterna. Essa é a doutrina dos saduceus. Ou seja, eles não estavam querendo uma resposta para uma crise existencial e religiosa deles. Eles queriam confrontar Jesus perguntando sobre a ressurreição. Eles não criam na ressurreição, não estavam interessados na resposta de Jesus. Eles só queriam causar confusão. Qual dos 7 será ela a esposa? Porque todos a desposaram. Aí a resposta de Jesus é o que eu quero tratar aqui com vocês. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus não respondeu o que eles perguntaram. Jesus respondeu qual era o problema deles. Eles estavam completamente errados no raciocínio natural para o espiritual. Eles queriam falar de coisas eternas, falando de realidades da sociedade, das pessoas que tinham morrido. E eles não queriam saber o que Jesus estava ensinando, porque eles estavam mais interessados na doutrina que eles defendiam. Eles estavam mais interessados na sua prática religiosa. Eles estavam mais interessados na sua tradição, na tradição dos fariseus, na tradição dos religiosos. E eles não queriam saber Jesus. Jesus estava lá com ele, lado a lado. Eles já estavam discutindo quem ia tirar a pedra do túmulo de Jesus. E embora ele não tivesse morrido ainda, ele estava morto para eles, porque eles não o reconheciam. E quando isso acontece dentro da igreja de Jesus, é uma tragédia. Porque se tem pessoas que querem perguntar acerca de realidades espirituais, mas não creem em realidades espirituais, essas pessoas não vão receber realidades espirituais. Há um erro, porque não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus, em João 14, se não me falha a memória, eu marquei o texto aqui, ele estava falando acerca do Espírito Santo. E o Espírito Santo, então, foi dado por Jesus em João 14, 26. João 14, 26, o que nós vemos, Jesus fala o seguinte: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar das minhas palavras, fará lembrar o que eu tenho dito. Qual é o ministério do Espírito Santo então? É convencer do pecado, justiça e juízo? Sim, claro que sim, mas também é o que? Lembrar as palavras de Jesus. Então é fundamental a palavra, que a palavra reescrita agora é a base para que o Espírito Santo, o Consolador, ensine todas as coisas. E a unção então, 1 João capítulo 2, versículo 27, 1 João 2, 27, João na mesma sequência ele está falando agora, mas a unção
que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também vos ensinou. O que é a unção? O Consolador, o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos da palavra escrita como fundamento, e nós precisamos ler a Bíblia, precisamos decorar textos, precisamos ler a Bíblia inteira várias vezes, precisamos marcar os textos, precisamos nos apropriar das promessas, mas nós precisamos da unção do Espírito Santo sobre nós, para nos revelar a palavra e nos fazê-la viva, fazê-la poderosa em nós, através de nós, porque Jesus deixou claro que eles iam ser batizados com o Espírito Santo em Atos 2, para receberem poder para pregar. Agora recebemos então revelação do Espírito Santo para compreender, para lembrar das palavras de Jesus. Nós agora recebemos o poder para pregar. Então nós, ou quem quer que seja que originalmente creu na palavra, precisa crer no poder de Deus, receber a unção do Espírito Santo, para que a palavra seja revelada, para que o poder que está contido na palavra seja liberado, quando esta pessoa é cheia do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos então os irmãos que conhecem demais o poder do Espírito Santo, mas muitas vezes não conseguem discernir uma palavra profética que tem que ser confrontada com a palavra de Deus, que no Novo Testamento 1, 2 ou 3 profetas falam e os demais julguem. A profecia não é mais normativa como no Velho Testamento, porque no Velho Testamento, se alguém profetizasse algo que não acontecesse da parte de Deus, era para ser apedrejado, porque não tinha palavra. Mas agora a palavra de Deus revela o ministério profético como algo poderoso e abençoador, como muitos de nós temos recebido e vivido aqui nesta igreja. Quantos de vocês já receberam uma oração profética, uma palavra profética nas nossas reuniões? Levantem a mão, por favor, bem alto. Glória a Deus, porque o Espírito da profecia está entre nós, porque o Espírito da profecia é bíblico, é real, é para os nossos dias, porque a unção do Espírito Santo está dada nos nossos dias para quem crê, porque quem não crê vai falar: será que era mesmo a palavra profética? Será que vai acontecer de fato? Quando a pessoa chega assim para a palavra profética, eu tenho uma resposta clara: não vai acontecer nada, fica tranquilo. Porque se não há fé, não há poder de Deus. Muitas vezes eu falei aqui: quantos creem que se Jesus estivesse aqui entre nós, todas as pessoas que estão aqui seriam curadas das suas enfermidades? Todo mundo levanta a mão e fala: eu. Aí eu falo: Jesus está aqui, porque ele disse que onde 2 ou mais estiverem reunidos em nome dele, ele ali está. E eu diria, provavelmente ninguém seria curado se houvesse incredulidade, porque Jesus presente pessoalmente em Nazaré, diante da incredulidade daquele povo, que conhecia quem ele era, de onde ele nasceu, não o reconheciam como filho de Deus, mas como filho de José, e Jesus não fez sinais, não fez cura, fez quase nada, fez pouquinha coisa. Por quê? Por causa da incredulidade deles, e Jesus se admira da incredulidade daquele povo, ele fica impressionado e vai embora, e eles ficam nas suas doenças, ficam nas suas misérias, felizes, e porque tinham provado uma tese para eles mesmos, mas descobriram na eternidade o quão errados estavam. Queridos, muitos de nós aqui viemos de outros ministérios e viemos de outras origens. Eu quero que você entenda que nós erramos se não conhecemos as Escrituras e o poder de Deus. Nós precisamos dessas duas dimensões espirituais se movendo nesta igreja local, e isto é fundamento desta igreja. Em nome de Jesus, eu creio nisso, e hoje eu estou aqui para dizer que nós cremos no poder do Espírito Santo de Deus, sem medida, sem retenção, sem impedimento, liberado plenamente em nosso meio, de maneira derramada e poderosa, para que o Senhor seja glorificado, para operar sinais e maravilhas em nosso meio, para liberar dons e talentos, para avivar os corações, renovar experiências do passado, para curar memórias, para curar fisicamente, para fazer toda a obra de poder que está nele, e eu creio nisso. Isso está liberado entre nós, cada dia mais. Mas também nós cremos no poder da palavra de Deus, porque a palavra de Deus foi inspirada e revelada pelo próprio Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo da palavra, o Espírito Santo do poder, e o Espírito Santo de Deus é Deus manifesto na história da igreja. É o Espírito Santo de Deus que age hoje e revela Jesus Cristo para a salvação, mas não é Jesus que está agindo hoje nos nossos dias. A igreja é dele, ele é o cabeça da igreja, mas é o Espírito Santo de Deus, a manifestação de Deus no planeta. Hoje, a unção do Espírito Santo está liberada sobre nós, hoje. E o que ele faz na sua vida, entre outras coisas?
vai fazer você lembrar as palavras de Jesus Cristo. Ele vai revelar para você todas as coisas. Ele vai ensinar a você todas as coisas. E você literalmente não precisa que ninguém te ensine quando você estiver no seu devocional, desde que você esteja pedindo para o Espírito Santo te revelar a palavra. Mas você vem na igreja para aprender o contexto. Você vem na igreja para aprender a história da palavra. Você vem na igreja para aprender a palavra no sentido amplo, para que no sentido particular da sua casa, o que Ele quer falar com você, Ele vai te ensinar e vai te revelar o que Ele tem para a sua vida hoje. Porque Ele está vivo, porque Ele é verdadeiro, porque Ele é real. Nós estamos vivendo um tempo transicional como igreja. É nítida a mudança espiritual que nós estamos vivendo, e vocês que estão aqui sabem disso. Eu e a Fulvia estamos vivendo uma mudança ministerial também, é uma mudança acontecendo em nós. E é uma coisa complexa ver uma mudança ao vivo em cores na frente da igreja, cuidando da nossa vida, cuidando da nossa casa, cuidando do ministério, e estando aqui para servir vocês, como nós sempre quisemos fazer desde o início. Nós sonhamos vocês, nós oramos por vocês, nós não imaginávamos que vocês seriam vocês. E que bom que vocês são vocês, eu não queria outros, louvado seja o nome do Senhor. Mas esse é um tempo que nós precisamos o quê? De ensino da palavra e de liberdade profética. Os fundamentos, eles são estabelecidos no fundamento dos apóstolos e dos profetas, é assim que o Senhor se move, isso é bíblico. Os ofícios, como eu falei para vocês, apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas, estão dados para a igreja hoje. Nem cessou o Espírito Santo de Deus naqueles dias, nem acabou o ministério apostólico e profético naqueles dias. Todo mundo aceita o ministério dos pastores, mestres e evangelistas, mas esses todos os ministérios, 5 ofícios, estão agindo hoje, e nós precisamos receber deles, até que nós alcancemos a perfeita varonilidade, estatura de varão perfeito, para não sermos levados como por ventos de doutrina. E é aqui que o Espírito Santo entra. O Espírito Santo, ele é o vento que sopra, e ele nos leva para onde quer. Não sabemos de onde ele vem e para onde ele vai, mas o Espírito Santo ajuda a impedir vento de doutrina. O Espírito Santo de Deus, ele é o fogo de Deus, mas ele nos ajuda a discernir fogo estranho. Ele revela a palavra de Deus, mas não a palavra da letra que mata, mas aquela que revela o poder de Deus, e pelo Espírito Santo de Deus a palavra é vivificada em nossos corações. Você está entendendo o que eu estou falando? Há um movimento tremendo acontecendo hoje na Igreja de Jesus, no sentido amplo aqui no Brasil. Eu tenho acompanhado muitos irmãos das Assembleias de Deus e de movimentos pentecostais de poder, estão procurando seminários para estudar a Bíblia. É interessante, seminários tradicionais estão entendendo que há alguns conteúdos bíblicos que eles precisam conhecer e que não são ensinados, porque tem grupos da Assembleia de Deus que são muito estudiosos da palavra de Deus também. Estou falando daqueles que não estudam, vocês entendem o que eu estou falando? Não vou nem particularizar como denominação. Movimentos pentecostais que não creem que a Bíblia é para hoje e que se tratam como religiosidade, está havendo um avivamento de pessoas que estão vindo. Por outro lado, nas igrejas mais tradicionais, eles estão sentindo a necessidade de conhecer o poder do Espírito Santo de Deus. Estão procurando igrejas avivadas, igrejas pentecostais, para conhecerem o poder do Espírito Santo para os nossos dias. O sonho que nós temos como igreja é que se um dia entrar algum irmão bem pentecostal aqui, ele vai reconhecer o poder do Espírito Santo em nosso meio, e ele vai querer conhecer a palavra que nós pregamos. Por outro lado, um irmão bem tradicional, que ama o estudo da palavra, ele vai entrar no nosso meio, ele vai conhecer a palavra pregada, mas ele vai ser visitado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu posso dizer para vocês que hoje isso já está acontecendo em nosso meio. São sementes que estão sendo semeadas. São sementes que estão começando a manifestar. Eu tenho certeza que isso não é só nessa igreja, não somos nós. Deve haver muito disso acontecendo em outros lugares. E eu creio que está. E eu creio que o Senhor vai fazer isso, porque esse é o evangelho pleno. A palavra e o poder têm que ser ministrados, têm que fluir, porque eles concordam, porque é o mesmo Deus que preparou esses recursos, em especial para os dias em que estamos vivendo. E para os dias que estamos vivendo, nós precisamos crer em milagres. Nós temos que crer em coisas impossíveis, de acordo com a palavra, porque o mundo está ficando diferente. O mundo está mudando rapidamente, você percebe isso? E então nós precisamos o quê? De uma fé extraordinária, de conhecer tremendamente
o nosso Deus, porque o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Eu não sei o que vamos precisar fazer ou viver em algum dia à nossa frente, o mundo vai mudando, mas nós precisamos conhecer a palavra e o poder. Só a palavra nós não movemos no poder, só o poder nós corremos o risco de nos enganar, porque não podemos confrontar pela palavra. Nós vamos acertar em nome de Jesus. Nós vamos acertar em nome de Jesus. Essa é a vontade do Senhor. Nós queremos a palavra e o poder de Deus em nosso meio, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? O que eu quero falar para você então? Talvez a gente tenha mais gente que crê na palavra do que no poder. E está tudo certo, não tem problema nenhum, porque foi assim que eu comecei a minha trajetória. Foi assim que veio a minha vida cristã, eu me converti exatamente nesse lugar e eu era salvo, eu tinha o Espírito Santo, eu ia para o céu. Algumas vezes eu sentia o Espírito Santo, mas eu não sabia identificar, porque eu nunca tinha aprendido acerca dele. Eu achava que era emoção. Estou emocionado hoje. Acho que eu comi alguma coisa que me fez mal, estou meio atrapalhado. Mas era o Espírito Santo falando comigo, sabe por quê? Porque eu era sincero. Eu era capaz de, como Paulo, matar alguém que cresce no Espírito Santo em nome de Jesus, sabe assim? Porque tinha acabado para mim. E embora tivesse acabado para mim, não tinha acabado para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu era sincero. Eu pregava contra e era sincero. Já falei para vocês até que chegou um dia que o Espírito Santo me pegou numa reunião na minha casa. Eu que estava dirigindo a reunião. Não tinha ninguém manipulando. E o Espírito Santo de Deus caiu naquela sala. E eu fiquei tão chocado com aquilo que eu não sabia o que fazer. Eu falei, uau, é sério isso. Mas eu era sincero. Eu não estava perguntando para Jesus, Jesus, é verdade que existe o Espírito Santo? É para hoje? Eu queria saber. Eu estava sincero. Porque eu estava sincero, o Espírito Santo me visitou. Eu quero dizer para você que não conhece o poder do Espírito Santo ainda, mas você sente o coração aquecer quando eu falo para você que é o que você precisa. Você sente seu coração queimar e falar, meu Deus, isso que você está falando, Haroldo, eu quero na minha vida. Eu quero na minha experiência com o Senhor. Eu preciso buscar isso. Sabe o que você tem que fazer? É exatamente isso, é buscar isso. Porque Ele não vai cair na tua cabeça sentado aí nesse lugar que você está hoje. Primeiro que nós não estamos orando por isso. Segundo porque você não crê exatamente. Você precisa começar a crer. Você precisa se permitir ter experiências com Ele, porque Ele começa a tocar a sua vida, aquecer o seu coração, para que aí você possa realmente experimentar. Porque Deus quer que você receba. Deus quer ministrar na sua vida. O batismo no Espírito Santo é um evento posterior à salvação em Jesus Cristo. Ensinamos isso na quarta-feira. Quem quiser o PDF pode pedir para o Natan. Ele tem. É um momento em que o Espírito Santo transborda na sua vida, e você precisa receber. Se você crê, o que você precisa fazer é começar a buscar. Eu por 6 meses, eu jejuei. Eu por 6 meses, eu fui em todas as reuniões que as pessoas oravam. Sabe por quê? Eu tinha pregado contra. Eu tinha entristecido o Espírito Santo. A palavra de Deus diz, não entristeça o Espírito Santo. Não extinga o Espírito Santo. Nós temos que aquecer o Espírito Santo em nosso meio. Nós temos que dar lugar para Ele vir do jeito que Ele quiser. Não é do seu jeito, nem do meu jeito, é do jeito dEle. Pode vir no fogo, vento impetuoso, ou pode vir na brisa mansa. Ele é Deus, Ele age como quer, mas Ele não vai te envergonhar. Ele não quer te constranger. Ele quer te encher de poder, de amor e de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Se o Espírito Santo de Deus aquece o seu coração hoje, eu vou te chamar, venha na quarta-feira, porque nós vamos orar juntos por isso na quarta-feira. Venha na quarta. É um culto que eu só faço na quarta porque vai te custar alguma coisa. Talvez domingo é fácil você vem no automático. Quarta-feira é difícil. Ótimo, se é difícil você vai querer pagar um preço de abrir mão de alguma coisa para vir. E essa é uma maneira de você, a linguagem do seu corpo, dizer eu quero mesmo. Eu estou muito interessado e eu preciso. Eu quero te fazer um convite agora, um desafio. Feche os seus olhos, baixe sua cabeça. Se a palavra que eu preguei aqueceu o seu coração, é porque o Espírito Santo de Deus, Ele está querendo marcar na sua vida. Se você já começou a buscar, Ele quer que você busque ainda mais. Ele está confirmando, continua. Eu levei 6 meses em tudo quanto era reunião. Se você nem começou, você precisa perseverar, porque Ele quer. Mas você precisa definitivamente decidir que você quer. Se você quer mesmo experimentar o poder do Espírito Santo na sua vida, diga isso para Ele agora. Ele está ouvindo a sua oração. Diga isso. Ele está ouvindo a sua oração nesse momento. Ele é Deus.
Ele sabe se você está sendo sincero ou não. Se você não quer, não perca tempo. Peça para Ele te convencer. Mas se você já está na fase de quero, convencido estou, venha na quarta orar. Venha estar conosco. Comece desde agora a pedir e chamar o Espírito Santo de Deus. Eu quero a tua plenitude em mim. Eu quero ser batizado, eu quero ser cheio. Em nome de Jesus. Mas se você nem ainda tem o Espírito Santo de Deus, se você nem é convertido a Cristo, eu oro para que o Espírito Santo de Deus marque o teu coração, porque você precisa de salvação. Você precisa um outro estágio anterior, começo de tudo. E eu quero te convidar para conversar comigo antes de ir embora. Não saia daqui sem ter certeza da sua salvação. Você está com dúvida? Se você sair daqui e na primeira esquina você der uma batida violenta e você morrer, para onde você vai hoje? Essa é a resposta que você tem que dar para você. Onde você vai estar depois que você morrer? Isso é sério. Isso é sério. E você precisa resolver. E alguns já moveram no Espírito Santo, mas estão paralisados. Porque alguém feriu, porque alguém magoou, porque alguém ofendeu, porque Deus não fez o que você pensou que Ele fosse fazer. É um tempo de você reaquecer. É um tempo de você buscar. Jesus está voltando. O Espírito Santo de Deus ainda está derramado entre nós. É tempo de receber. Vamos orar. Quero orar por vocês. Vocês que oraram sinceramente ainda mais.